A nossa entrevistada desta edição é uma jovem mulher, destemida, corajosa e o seu maior desafio diário é a língua portuguesa. Deixou a França, os pais e os amigos e, com apenas 23 anos, escolheu construir a sua vida em Portugal. O nome dela é Carolina da Silva. Olá, Carolina. Olá, Quem é a Carolina? É assim, a Carolina é uma jovem mulher, 25 anos, que adora ir para a praia, sol, bronzear, gosta de passear com a família, com o namorado. Não gosta muito de falar português, prefere muito mais falar francês e está em Portugal. Como é que foi a tua infância? Que recordações guardas na memória dessa altura? Foi boa, muito boa, nos caminhos de Cabreiros, até aos 8 anos, a brincar muito com a minha prima, a Catarina, com o meu irmão, com a minha cunhada e muitas boas memórias entre as minhas duas avós, com os meus pais. Acho que posso dizer que tive uma infância feliz. Mas foste para a França ainda muito pequenina, com apenas 8 anos. Como foi a tua chegada a um país até estranho para ti? Como é que foi a tua adaptação? Não tinha muito consciência daquilo que estava a acontecer e para a França para mim não tinha assim muito sentido. Não percebia o que estava a acontecer e a adaptação foi complicada porque passei de ter toda a gente à minha volta a ter só os meus pais. Eu acho que o mais difícil foi mesmo acordar e o meu irmão não estava. E então foi meses, mas acho que acabei por nunca realmente me adaptar, porque nunca gostei de estar na França, mas de outro lado tornou-se a minha vida. E a França ganhou um sentido diferente para mim, da mesma maneira que a língua francesa. Qual foi o momento mais desafiante enquanto imigrante? Ui, diria que era sempre que eu tinha que voltar para lá. Cada vez que eu tinha que me ir embora, era um sentimento de ter que deixar Portugal, ter que deixar a minha família, mas era também reconfortante, sentia-me feliz porque ia voltar à minha vida. Ia voltar para onde eu me sentia em casa. Tu acabaste por te sentir em casa em França. Sim, porque ganhei os meus hábitos. Tinha lá os meus amigos, tinha lá os meus pais, o meu trabalho, os meus estudos. Entretanto, cresceste e decidiste que regressarias a Portugal. Porquê é que tomaste esta decisão? Porque eu sempre disse que aos meus 18 anos voltaria para Portugal. Fiz 18 anos, ainda estava a estudar, tinha consciência que não podia voltar porque o português já não era suficiente para eu estudar cá. Não me sentia à vontade de falar português para continuar aqui os meus estudos, então pensei acabar os meus estudos na França e voltar. E quando chegou o momento, foi a pior decisão da minha vida, porque aquilo que se tornou em minha casa, eu ia deixar. E precisava de decidir. E não sabia o que fazer, porque tinha os meus amigos, tinha os meus pais, tinha namorado e não sabia. E um dia cheguei a casa e a minha mãe estava a falar para o meu irmão. E descobri que ia ser tia novamente. E foi para mim um sinal. Em que é que Portugal é melhor do que a França? A qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, aqui em Portugal podemos não ter os ordenados que temos no estrangeiro, mas temos uma certa qualidade de vida que nunca na vida temos lá. A nível de clima, a nível de liberdade, as pessoas muito mais simpáticas, apenas a qualidade de vida que uma pessoa pode ter cá, não pode ter lá. Qual foi o teu maior desafio quando vieste para Portugal viver sozinha? Estar sozinha, a morar sozinha, falar português. Sem dúvida nenhuma falar português.
E ainda hoje é a minha maior dificuldade. Exatamente. A próxima pergunta tem a ver com isto. Porquê é que te sentes tão desconfortável enquanto falas português, visto que estás a falar corretamente a nossa língua? Porque muitas vezes as palavras falham, porque sei que às vezes o sotaque francês pode sair, porque eu penso tudo em francês, sonho tudo em francês, toda a minha vida é francês, passo os dias a falar também francês, que seja no trabalho, que seja na minha vida pessoal com o meu namorado, é sempre francês. E às vezes, quando não sabes dizer aquilo que tu queres em português, as pessoas aqui em Portugal têm muita pouca paciência. E é logo aquele julgamento de não saberes falar, de julgam-te a beca, ou é estrangeira, ou seja o que for, e isso põe-te numa posição muito delicada. E então detesto sentir isso. Mas olha que eu acho que também é aquilo que tu sentes, que tu falas muito bem e por vezes pode ser um sentimento teu quando te sentes atrapalhada, porque na verdade ninguém te julga por causa disso. Mas é aquilo que tu sentes, não é? Sim, sim. Olha, e porquê é que tu aceitaste dar esta entrevista? Porque sei que não sou a única nesta posição, porque é uma questão com a qual já tive a oportunidade de falar com os meus amigos que também tomaram uma decisão de vir de lá para cá e todos temos o mesmo sentimento, que português é difícil, não se diz aprender a ensinar, por exemplo, e é estas pequenas coisas que as pessoas não têm consciência de, mesmo sendo a minha língua materna, eu esqueci muito. E então voltar a falar português, mesmo, por exemplo, ir ao médico, ir às compras, para mim ter que falar esse português já se torna complicado. E acho bom as pessoas saber o quanto é complicado e é normal quando se chega a Portugal ter esta dificuldade de voltar a adaptar-se à língua que é a nossa. Olha, vou-te agradecer por teres dado esta entrevista, até porque grande parte dos nossos leitores estão na mesma situação que tu e muitas vezes veem a língua portuguesa como um desafio e têm medo de falar. Mas há uma coisa que eu aprendi, que é, não importa se falas corretamente, o importante é que tu consigas comunicar e consigas que as pessoas entendam o que estás a dizer. Pode não ser a melhor forma de falares, mas é certamente a forma que tu tens e que os nossos leitores têm para comunicar. E se a mensagem passa, o desafio está cumprido. Sem dúvida. Obrigada. Obrigada.